Olá, vamos dar início à apresentação do projeto que foi realizado na disciplina Métodos de Tomada de Decisão aplicados ao planejamento urbano ambiental do curso de Engenharia Ambiental Urbana da Universidade Federal do ABC, sob orientação do professor Dr. Humberto Paiva Júnior. Aqui encontra-se os integrantes do grupo executor do projeto: Larissa, Leonardo, Maitê, Mariana e Maiara. O estudo de caso deste trabalho consiste em estabelecer as melhores alternativas de projeto para a tomada de decisão quanto à reengenharia do eixo Tamanduateí, a partir da criação e desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade, aplicando-se o método AHP. Vamos começar com a introdução, falando um pouco das características do método AHP. Um ranqueamento consiste na classificação ordenada de elementos de acordo com a importância de cada um em relação aos demais. Para ranquear, é preciso atribuir pesos, ou seja, valores que caracterizam a importância de cada elemento, o que pode ser realizado por meio da aplicação do método de análise hierárquica, conhecido como Analytic Hierarchy Process, o AHP. O AHP determina, através da síntese dos valores dos agentes de decisão, uma medida global para cada uma das alternativas, priorizando-as ou classificando-as ao finalizar o método. Portanto, o método AHP permite criar hierarquias por meio de prioridades e pode ser utilizado como apoio à tomada de decisão. Portanto, o método AHP auxilia o processo de tomada de decisão, dividindo o problema em níveis hierárquicos, com base no conhecimento e na experiência dos envolvidos na tomada de decisões. Conforme já dito, o estudo de caso deste trabalho consiste em estabelecer as melhores alternativas de projeto para a tomada de decisão quanto à reengenharia do eixo Tamanduateí, a partir da criação e desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade aplicando-se ao método AHP. Para isso, foram comparados critérios e propostas por meio de pesos, visando a identificação das alternativas de projeto mais relevantes para a tomada de decisão da reengenharia do eixo Tamanduateí. Falando um pouquinho sobre os objetivos gerais e específicos desse projeto, objetivo geral foi estabelecer as melhores alternativas de projeto para a tomada de decisão quanto à reengenharia do eixo Tamanduateí, a partir da criação e desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade. Como objetivo específico, foram comparados critérios e propostas por meio de pesos, visando a identificação das alternativas de projeto mais relevantes para a tomada de decisão. Metodologia, conceitos e propostas. Método AHP, análise e multicritério. As fases do método AHP. Definição de uma meta e sobre ela a relação de critérios. A comparação das propostas e critérios definindo uma escala associada a valores numéricos, além da definição da matriz de comparação. Determinação da contribuição de cada critério na meta organizacional. As comparações feitas par a par são dispostas em uma matriz quadrada, onde as linhas e as colunas representam os N critérios analisados para o problema em questão. As escalas vão de 1 a 9, 1 significando indiferença de importância de um critério em relação ao outro, e 9 significando a extrema importância de um critério sobre o outro. O mesmo procedimento é feito com as propostas. As matrizes podem apresentar inconsistências. O índice de consistência de uma matriz mostra o quanto o valor está afastado do valor esperado. No estudo de caso, a consistência ou discrepância entre os valores tem que ser menor do que 0,1. Aplicação do método AHP no projeto. A sala foi dividida em grupos, onde para cada grupo fez diversas propostas para serem julgadas e avaliadas por outros grupos, que seriam os agentes deliberativos,
considerando multicritérios. Nesta avaliação, é dado um peso para cada proposta comparada, assim como os critérios, iniciando, portanto, a composição do problema em hierarquias sistemáticas. Foram convertidas as preferências, os julgamentos humanos, em valores numéricos para construir um método de tomada de decisão. Toda a metodologia foi feita no Excel, então não utilizamos o aplicativo Priest. Pode-se observar na matriz que é feita a comparação dos critérios, propostas, bem como gerar os resultados de consistência. O índice de consistência de uma matriz mostra quanto o seu valor está afastado do valor esperado. Estudo de caso, critérios e propostas. Foram estabelecidos 3 critérios para orientar as propostas. O primeiro critério era econômico, o segundo se referia à drenagem urbana e o terceiro, lazer e recuperação paisagística. A partir desses 3 critérios, foram selecionadas 5 propostas: a não realização de nenhuma intervenção, a realização de ações de reparo para redução do risco, a canalização do rio, Water Square e parque linear com ciclovia. A proposta 1, de nenhuma intervenção, considerava que, devido à falta de recursos públicos em outras áreas da região, como saúde e educação, não seria possível fazer o repasse para outras questões relacionadas à infraestrutura, sendo importante o repasse apenas para as áreas priorizadas, e sendo assim, essa proposta visava nenhuma intervenção na área. A proposta 2, a de realizar ações de reparo, consistia no reparo nas obras de infraestrutura que ficam no eixo, como as pontes e avenidas que estão cedendo e afundando na região, visando a redução do risco de ocorrência de acidentes. A proposta 3, referente à canalização total do rio, visa a realocação do eixo de transportes da CPTM para as margens do rio Tamanduateí, por meio da canalização total do rio e a construção de um VLT. A proposta 4, ela consiste na aplicação do conceito de drenagem sustentável, que se refere à construção de estruturas para a retenção de águas pluviais, retardando o escoamento das águas em épocas de cheias e com previsão de estruturas de lazer para as épocas de estiagem. A quinta e última proposta refere-se a um parque linear com ciclovia, com áreas verdes ao lado dos corpos d'água que visam o atendimento das demandas de serviço da população e convivência com as cheias periódicas do rio. A conclusão foram os seguintes gráficos: um gráfico com a relevância de cada critério e 3 gráficos com a relevância de cada proposta em relação a cada critério. Então, aos critérios 1, 2, 3. Os resultados da aplicação do método foram os seguintes. Entre todos os critérios adotados, os critérios 1 e 2 foram os mais bem vistos, ou seja, os mais bem aceitos, julgados como de maior relevância pelas pessoas. Dentro do critério 1, da parte econômica, a proposta 1 foi a mais importante, que consistia em nenhuma intervenção na área. Dentro do critério 2, que se referia à drenagem urbana, a proposta 4 foi a mais importante, que se trata da ideia de drenagem sustentável. E dentro do critério 3, referente ao lazer e recuperação paisagística, a proposta 5 foi a mais importante, a que se referia ao parque linear com ciclovia. Como os critérios 1 e 2 foram julgados como os mais importantes, então as propostas 1 e 4, ou seja, de nenhuma intervenção, e de, no máximo, a ideia de drenagem sustentável, foram aquelas em que o grupo considerou que o governo precisaria investir, pois elas são as mais coerentes e melhor aceitas pelas pessoas de acordo com o método empregado.